Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha eu aqui de novo com mais uma aulinha para vocês no clube do canal. E dessa vez eu trouxe o nosso lindo e maravilhoso Jimin, minha versãozinha Chibi Doll. É uma das aulas que vocês mais me pedem, principalmente lá no Instagram, que é a modelagem do meu Chibi Doll. Apesar de que aqui no canal já tenha, né, no clube do canal já tenha essa modelagem que é a Mulan, eu trouxe essa versãozinha do Jimin para vocês, onde com essa modelagem vocês podem estar aí criando vários outros bonequinhos também. Nesse vídeo nós vamos estar fazendo a modelagem do corpo, membros e rostinho. Eu dei uma aceleradinha, tá? Na algumas partes, fiz alguns cortes em alguns movimentos muito repetitivos, para que não fique muito cansativo, para ficar mais dinâmico para vocês, tá bom? Então, assim, peço a vocês que curtem esse vídeo e comentem, me digam o que acharam dessa edição, etc e tal. Para cada perninha, usei 4 graminhas de massa, solvo bem a massinha, faço uma bolinha, da bolinha eu faço um rolinho. Com movimento de vai e vem com indicadores, eu tiro onde eu vou estar fazendo o pezinho. Com o pincelzinho modelador, eu espalmo bem a planta do pezinho, deixo bem retinha e faço o movimento de vai e vem para afinar mais a panturrilha ali e o calcanharzinho. Com o polegar eu marquei o meio da minha perninha, dou uma leve alongada, com o movimento de Vzinho com agulha eu marco a parte do joelho e dou leves apertões nas laterais e venho alongando mais a minha perninha. Faço dessa forma a outra também. Ajeito bem, deixo sempre a parte da frente mais retinha. Corto na diagonal, onde eu vou estar fazendo encaixe no corpinho. Ficou com 7,5 centímetros. Posicionei aqui a minha perninha para deixar bem certinho o pezinho e vou virando na posição que eu quero estar deixando. Essa daqui eu quero deixar levemente dobradinha. E vou reservar todas elas levemente dobradinha. Para o corpinho, tô usando 6 graminhas, ponto 8 de massa. Fiz um leve rolinho e divido no meio com o dedinho. Vou sempre alisando, ó. Aqui onde eu vou estar tirando a parte das costas, então eu venho puxando levemente a massa para cima, o volume, deixando bem retinho. Na frente eu sempre deixo um leve voluminho na parte onde eu vou deixar a parte do peito. Vou com leve beliscões puxando o meu pescocinho para cima. Com a agulha eu venho trazendo mais esse voluminho de massa para baixo do peito e já vou curvando também aqui a parte de trás do meu corpinho, dando essa leve curvatura que tem nas costas. Com o pincel modelador eu venho modelando o meu pescocinho dessa forma e alongando ele mais, porque eu gosto que ele fique bem alongado para mim estar enfiando dentro da cabecinha também. Puxei mais esse volume de massa para baixo, ó, deixando a parte aqui do colo bem levantada, bem retinha. Aliso bem. Nas laterais eu dou uma leve levantadinha, onde eu vou estar fazendo encaixe do bracinho, do outro lado também. E vou corrigindo ele. Mais uma vez, ó, eu vou abaixar um pouco mais esse volume e vou arredondar aqui nas laterais de trás, né, nas costas, para deixar mais arredondada, tirando aquele vinco que ficou na lateral. E vou abaixando aqui a parte da frente do colo, né, do peito, e vou fazendo também aqui as marquinhas da clavícula. Faço a marquinha do pescoço. Abaixei mais um pouquinho aqui essa partezinha.
reforcei as marcações da cravícula. E aqui, ó, só aviso bem, gente, ó, deixo bem, por mais que seja menininho, ele tem um pouco de volume aqui no tórax, né? Principalmente se for bem definido, né? Com a ponta dessa minha ferramenta, eu venho desenhando o formato do peito dessa forma. E com o pincelzinho mais grossinho, eu dou uma leve aprofundada e venho descendo, ó, com o mais fininho, marco um biguinho. E aqui, ó, eu venho puxando também de dentro pra fora, fazendo algumas marcaçõezinhas pra simular aqui um músculo na barriguinha dele. Fiz 2 marquinhas e contornei mais uma vez ali o volume do peito, peitoral dele. Fiz toda essa modelagem porque ele vai estar sem camisa por baixo do blazezinho, né? Então, caso apareça ali mais definidinho. Dei um leve movimento no meu corpinho. Afinei aqui, dei um leve apertãozinho na cintura, puxei aqui um pouquinho. Reforcei mais uma vez a cravícula e remarquei aqui onde eu dei um leve apertãozinho e assim acabou tirando um pouco das marcações. Venho com a ferramenta dando mais um reforço nessa marcação, porque a gente conhece a massa que trabalha e sabe que ao secar ela vai contrair e algumas marcações vai sumir, principalmente se ela for muito superficial. Ficou com 5,5 centímetros. Deixo secar. Depois de seco, eu venho fazendo a estrutura. Eu tô usando arame 16 galvanizado. E observo que as minhas pernas, elas estão levemente curvadas, porém, elas não estão totalmente secas. Eu deixei mais ou menos uns 2 dias para depois estar fazendo a estrutura. Eu deixei esse tempo porque aqui tá muito frio e úmido, mas se a sua região for muito quente, você vai observando ali e vendo se ela já tá boa para você estar estruturando, tá? Dependendo do clima, ela seca muito rápido. E com a ajuda do alicate, eu vou introduzir esse arame na minha perninha até sair do outro lado. Venho fazendo isso com muito cuidado, porque a minha perninha, ela tá com uma casquinha por fora, mas por dentro a minha massa está bem mole. Observe que eu vou levemente empurrando aos pouquinhos, até sair lá do outro lado. Fiz isso nas duas. Observe que elas ficaram bem retinha, então novamente eu vou devolver elas à posição anterior. Eu consigo fazer isso porque ela não tá totalmente seca. Como eu falei pra vocês, muitas vezes, dependendo da grossura da tua perninha, você consegue estar fazendo a dobradura depois dos movimentos, retocando. Então, aqui eu vou fazendo os movimentos de novo, devolvendo, né, as dobraduras da perninha. Marco aqui mais ou menos onde eu vou estar entortando o arame, porque eu preciso entortar aquele araminho que tá lá na frente, ó, na pontinha aqui da coxinha, para me introduzir no corpinho. Virei mais ou menos aqui na direção que eu precisava tá colocando, e a minha perninha ficou mais ou menos assim, abertinha, nessa posição. Fiz a mesma coisa com a outra, dobrei, só que dobrei mais um pouquinho, né, do que a outra, deixei mais dobradinha. Mecei aqui mais ou menos onde eu estaria dobrando o arame para estar introduzindo na perninha, no corpinho. E dobrei para cima. Observe que a minha perninha, ela ainda tá bem molinha, né, por mais que eu deixei 2 dias aqui, ela ainda ficou molinha. Aqui eu dobrei muito o araminho, então eu voltei ele para trás para fazer um encaixe perfeito e ficou dessa forma. Então, ó, coloco aqui no isopor com a perninha abertinha na posição que eu quero. E vou ajeitando mais ou menos o pezinho para que ele fique bem retinho na minha base de isopor. Que assim eu preciso que ele termine de secar dessa forma. Desse formatinho com a perna, ó. Ajeito bem, ó. E eu quero que ele fique assim, ó. Dessa forma, tá vendo, ó?
E continuei aqui ajeitando a postura dele. Agora sim, ó, vou deixar secar. Para fazer o enxerto, eu deixei ele dar uma secadinha, deixei de um dia para o outro. E vim com um pedaço de massa e vim blocando aqui entre a perninha e o popozinho. Então aqui eu coloquei um pouquinho mais de massa para deixar aqui essa perna um pouquinho mais volumosa. Aqui na coxinha, porque eu achei que tinha ficado bem um pouco mais fina, né? Então a gente consegue estar consertando com o enxerto. Venho levemente empurrando essa massa, tanto para baixo, levando o volume para baixo, deixando as coxinhas aqui um pouquinho mais gordinha, né? Mais grossinha. Aqui eu dei uma leve acelerada no vídeo, gente, para não ficar muito cansativo, muito longo, tá? Porque é só um enxerto mesmo. Então eu venho só puxando a massa e tentando alisar bem aqui, fixando bem essa massa aqui no meu corpinho. Vou puxando bem a massinha. E deixando aqui atrás bem retinho e leve voluminho, porque eu não quero colocar muito volume no popozinho dele. Já que eles são bem magrinhos, eles não têm muita excesso de bunda nem coxa, né, digamos assim. Tomara que esse vídeo não caia por conta desses palavreados, né, de popô. Alisei bem com um pincelzinho de água. E nisso também já com o próprio pincelzinho eu consigo fazer a curvatura ali entre as virilhas, ó. E alisei bem, com o dedinho também, ó, eu venho com o dedinho pra tirar qualquer marquinhas que fica. E vou limpando com o lencinho umedecido pra tirar alguns resíduos, onde escorreu água também. E vou deixar secar. Depois que eu fiz todo esse processo, devido à posição, né, ali que ele está, aí sim eu venho tirando a mãozinha. Para cada bracinho eu tô usando 2 graminhas, ponto 2 de massa. Fiz aqui um movimentozinho onde eu vou estar tirando a palminha da mão e venho puxando delicadamente. Com a ajuda da esteca, ó, eu venho alongando e deixando um leve volume nessa mãozinha, onde será a parte gordinha da minha mão. Deixo bem o voluminho aqui, ó. Com a faquinha eu corto o polegarzinho. E venho arredondando, puxando, dando formato a esse dedinho. É bem pequenininho. Com a ajuda da minha agulhinha, eu venho arredondando em torno do polegar. E onde eu vou estar tirando os dedinhos, os outros dedinhos. Ajeito bem, ó, eu sempre gosto de deixar mais quadradinho ali onde eu vou estar cortando. Cortei no meio, e no meio do meio, e no meio do meio. E com essa pincelzinho modelador, que ele é chatinho, eu venho abrindo os dedinhos. E cuidadosamente eu vou puxando e arredondando os meus dedinhos. Pra deixar eles bem lisinhos, bem bonitinhos. Faço assim com todos os dedinhos. Depois que eu alongo, eu observo para ver se tem algum que tá mais gordinho que o outro. Então, eu observei que o meu dedinho anelar estava mais gordinho do que os outros. Então, eu vim, tirei na lateral e cortei a pontinha. E mais uma vez, eu vou dar uma arredondadinha aqui e uma alongadinha nele. Mais uma vez eu puxei aqui a palminha da mão e com esse movimentozinho, ó, contornando o polegar, eu faço essa parte gordinha da mão. Tem uma leve espalmadinha aqui na frente, porque essa mãozinha minha vai estar bem modeladinha, com os movimentozinhos. Alonguei ali os dedinhos, mais uma vez eu abri. Com a pontinha do pincel modelador fininho, eu venho tirando as rebarbinhas, alisando bem entre os dedinhos. Gente, é bem pequenininho. Com o polegar eu fiz o movimento do braço, que é
a divisória, né, que a gente tem no nosso bracinho. E vou dando uma leve alongadinha nele. Ficou dessa forma. Olha que gracinha que fica, gente. Esse bracinho eu vou deixar ele alongadinho, ele vai estar esticadinho, mais ou menos assim, com a leve dobradurinha, sabe? Ele vai estar esticadinho, né, mas meio curvo. Com meu cabinho da minha agulha, eu vou rebater a pontinha do dedo, ó, dessa forma, do polegar. E eu venho por cima, dando uma leve abaixadinha e levando ele também com os dedinhos, com bastante cuidado, pra baixo. Aqui eu fiz uma marquinha pra me levantar essa mãozinha dessa forma. Levantei assim, ó, pra deixar ela bem levantadinha. Mais uma vez, com a ajuda do meu pincel modelador chatinho, eu vou unir os 3 dedinhos aqui do meio, deixar eles mais próximos, né? E vou rebitar o meu dedinho um pouquinho pra trás, né? Ó, e aqui eu já vou ajeitando também com a pontinha do pincel e eles vão ficar desse jeitinho, gente. Olha que lindinho que ficou. Aí, deixei meias pontinhas, né, dobradinha. E ele vai ficar nessa posição. Assim, ó. Tem que secar nessa posição. Então, aqui eu vou reforçar só um pouquinho mais a marcação. Vou virar mais um pouquinho o dedinho, depois que eu mexei lá no corpinho, ó. E vou deixar secar. Já fiz o outro bracinho da mesma forma. Então, eu vou dobrar ele aqui, vou dar uma alongada. E vou dobrar o cotovelo e vou dando leve beliscõezinho aqui, ó, pra fazer o cotovelinho. Marquei a mãozinha pra dentro, ela vai estar virada pra dentro, ó, tá vendo, ó? Dessa forma. E vou virando os dedinhos também, fazendo um movimento nos meus dedinhos. Deixei 2 viradinhos pra dentro, um meio rebitadinho. E aqui eu vou dobrar também o meu polegar dessa forma, ó. E venho puxando e virando as pontinhas pra dar um movimentozinho, ó. Desse jeito. Gente, ficou um movimento muito lindinho. Ele vai ficar assim e eu preciso que ele seque dessa forma, ó. Desse jeitinho. Para o rostinho, eu usei 36 graminhas de massa, bola 30 milímetros. Sovei bem a massa e vim acomodando aqui na minha bola, com bastante cuidado e leveza, sempre alisando. Trago o volume da massa até na emenda da bola. Com a parte gordinha da mão, eu vim trazendo o volume da massa para cima, ó. Acomodando melhor aqui a massa com a bolinha para não ficar nenhuma abertura. Com o auxílio do pincel, eu vim puxando bem essa massinha, fechando bem aqui os cantinhos para não correr o risco de entrar ar. E alisei bem delicadamente com a mão, deixando bem lisinho. Olha como que ficou. Com o auxílio de uma base, eu centralizei as laterais do rostinho. E o queixinho do rostinho, fazendo um leve V aberto. Aqui embaixo, o volume da massa eu vou levando para trás com a ajuda da base. Fica dessa forma. Posiciono aqui na palma da minha mão e com o polegar eu vim marcando a área dos olhos. Eu dividi a massa ao meio, no meio da minha bolinha, tá? Marquei a área dos olhos, então com o polegar eu venho levemente puxando a bochecha, bem de levezinho, porque não é bochechudo.
Com os dedinhos eu venho dando leve beliscões e com o polegar eu venho trazendo um pouco do volume do centro para dentro, onde eu vou estar tirando a boquinha e o nariz. Com o polegar eu centralizei aqui no meio novamente e vim fazendo a marcação do nariz e aprofundando mais a área dos olhos. E sempre levando para fora, de dentro para fora, dessa forma, ó. Com bastante delicadeza, tá? Olha como que ficou. Dou leve beliscões aqui na pontinha, onde eu vou estar tirando o nariz. E com a ajuda de uma ferramenta, eu vim marcando a partezinha aqui, onde eu vou estar tirando o nariz, a ponta do nariz. E deixando um leve volume, onde eu vou estar fazendo os lábios. Deixa bem marcadinho. Com a ferramenta, um boleador, eu venho abrindo mais a área dos olhos, deixando bem levantadinho, dessa forma. Sempre uso um boleador de metal. Com o polegar eu faço um carinho, levantando um pouquinho essa bochecha para cima e suavizando as marcações aonde eu passei o boleador. Marquei a boquinha com uma faquinha. Eu gosto muito de usar essas faquinhas para marcar a boquinha, porque elas é bem fininha. Então, eu venho bem de levezinho marcando. Marco retinho. Um lado eu vou deixar ele retinho e o outro eu vou dar uma leve abertura, levando para cima, como se ele estivesse sorrindo somente de um lado. Com o cabinho da minha agulha, eu dou umas leves puxadinhas no bigodinho chinês, trazendo ele para baixo, dando uma baixadinha, né? Mas mantendo o volume da boquinha, ali onde eu vou estar tirando a boquinha e a bochecha. Mais uma vez eu reforço a marcaçãozinha. E com a pontinha do meu pincelzinho, que ele é bem molinho e é bem fininho, eu vou dando uma leve aberturinha nessa minha boquinha, levantando suavemente os lábios superior. Logo em seguida eu vim com a faquinha puxando mais um pouquinho para fora do lábiozinho superior e venho trazendo, levantando os lábios superior com a ajuda do pincel e marcando entre o nariz e a boquinha, para ficar bem aquela marcaçãozinha bem bonitinha. E vou suavizando entre o nariz e o bigode chinês para ficar bem suave, bem delicado. Passo a pontinha do pincel na abertura da boca. Com o meu pincelzinho maior, eu vou levantar os lábios inferior. Então, venho trazendo volume e marcando a área do sorriso. Coloco o pincel boleador e subo levemente para cima para tirar aquela marcação, para não ficar aquele buraco, fica apenas uma leve covinha. Dessa forma, eu levanto um pincelzinho para deixar bem suave, bem delicado. E sempre vou levando o meu sorrisinho para cima, levantando a boquinha. E vou observando para ver como que tá se comportando o meu rostinho na modelagem e sempre vou estar retocando algumas partes quando eu vou mexendo em outras partes. Aqui eu centralizei mais uma vez o meu rostinho, dessa forma. E mais uma vez eu fiz um carinho, subindo um pouquinho com a bochechinha, ó, suavizando bem essa bochechinha, não deixando ela
tão bochechuda, né? Ela tem que ser uma leve bochecha, porém não é como a bochecha do Kiko, digamos assim. Com o boleador, eu levantei mais uma vez a área dos olhos, sempre tô retocando. Quando eu tô modelando o rostinho, eu sempre volto. Se eu mexo na área dos olhos, eu volto pra boquinha. Se eu mexo na boquinha, depois eu volto para a área dos olhos, até que eu vejo assim que está bom. Achei que esses lábios estavam um pouco grossinhos, então eu dei uma leve empurradinha na massa. E marquei mais uma vez aqui a área do sorriso e abaixei o bigodinho chinês. Fiz uns carinhos na bochechinha, ó. Puxando ela um pouquinho mais para baixo, deixando ela mais centralizada. Fiz a mesma coisa aqui do outro lado. Suavizei aqui entre o queixinho e a bochecha, que eu não gosto que fique muito marcado. Reforcei mais uma vez a marcação da boquinha, que é sempre necessário quando a gente mexe muito no rostinho, você sempre tá voltando ali e marcando a boquinha, bem delicadinho, gente, bem delicado. E mais uma vez eu dei uma ajeitadinha na minha bochechinha. E levantei a testinha. Sempre quando eu tô modelando a testinha, sempre dá uma leve descida, então eu sempre tô levantando ela. Fiz uma marcaçãozinha aqui pra me centralizar, onde eu vou estar tirando o início do olho, né? O cantinho do olho, sempre na direção do sorriso, da marquinha do sorriso. E com o movimento, eu coloco a pontinha, subo e desço sem tirar a pontinha do pincel do lugar. Às vezes não fica um pouco mais levantadinho, mas a gente vai corrigindo e desenhando com o próprio pincel. Com esse pincel que parece um batonzinho, eu vim marcando as laterais, né, do olhinho pra fora. E deixando bem marcadinha essa cavidade. Isso aqui é opcional, quem gosta de estar fazendo a pintura direto também dá super certo. Eu gosto muito de fazer essa cavidadezinha, porque pra mim na hora de fazer a pintura facilita bastante, nesse tipo de rostinho. Marquei bem e vou observando pra ver se está na mesma altura, se tá do mesmo tamanho mais ou menos. Nunca fica exatamente igual, mas a gente sempre vai estar retocando ali, tentando deixar o mais próximo possível. Alisei bem. Mais uma vez eu venho alisando, ó, e marcando. Vou abrir mais um pouquinho a cavidade desse olhinho. Gente, fica lindinho esse rostinho, né? É um rostinho muito bonitinho. Levanto aqui mais uma vez a frente dos meus lábiozinho superior, né? Eu sempre gosto de deixar mais o centro levantadinho. E com a agulha eu furei dentro das marcações dos olhos. Caso haja bolha de ar entre a massa e a bola, sempre vai sair por ali e vai evitar de danificar meu rostinho. Para a orelha eu usei meia graminha de massa cada. Fiz uma coxinha. Posicionei entre a parte do sorriso, ó, a pontinha bem na direção do sorriso, e a ponta superior da orelha vai até a metade do olho. Então, marquei com o pincelzinho, ó. É aquelas orelhinhas bem simples, sabe? Bem fofinha. Dou uma marcadinha no meio, aqui também, ó, e dei uma leve apertãozinho na pontinha. Mais uma vez, eu vou dar uma ajeitadinha aqui na minha bochechinha, levantar a área dos olhos e ficou assim. Depois de seca, eu fiz uma gotinha de massa, ó, como se fosse uma coxinha com a ponta bem fininha, de massa branca, e vou encaixar aqui na cavidade dos olhos. Vou fazendo dessa forma. Faço no outro do mesmo jeito. E com o dedinho eu venho alisando bem, ó. Umedeço na água e venho esfregando, deixando bem rente essa massinha. Deixa bem rente mesmo,
para que depois ela vai secar, ela ainda vai dar uma leve encolhida, então deixa bem rente. Sequei bem ali, limpei com lencinho umedecido e vamos deixar secar para a pinturinha. Eu começo, independente da peça que eu vou fazer. Então, eu cortei um pedaço de massa retangular o suficiente para mim poder estar colocando aqui, dando a volta no pezinho, porém eu sempre deixo ela levemente gordinha. Vesti como se fosse uma botinha, cortei o excesso por detrás e também na palma do pé, deixo bem retinho. Logo em seguida eu fiz uma bolinha, mais ou menos com uma graminha de massa, fiz 2 bolinhas e coloquei em cima da pontinha do pé e vim enxertando. Para deixar o pé um pouco mais alongado e também com um voluminho meio rebitadinho nas pontas, que eu acho que fica um charminho. Cortei com o meu cortadorzinho número 3, do cortador oval de dentro para fora, um pedacinho de massa e vim fazendo soladinho. Eu encaixo no solado, ajeito com a faquinha para ficar bem retinho, corto nas laterais para tirar o excesso e corto por detrás também o excesso. Logo em seguida eu venho acertando com a própria faquinha, deixando bem lisinho e alisando, puxando levemente o soladinho um pouquinho para cima e aliso bem com um pincelzinho de água. Para vestir a calça eu cortei um pedaço retangular também, sempre corto com sobrinha e eu venho posicionando de frente para trás e vou trazendo, dando a volta com o pedacinho de massa até encontrar o outro lado, mantendo sempre retinho, tomando cuidado para a hora que se encontrarem, que elas se encontrem ali bem certinho para não ficar passando ponta para baixo. As pontas que eu falo é a ponta que fica para baixo ali na bainha da calça, na barra da calça. Na lateral eu dou uns leves beliscões também, ajustando no corpo e também por dentro. Corto o excesso com a tesoura e vou puxando. Eu vou sempre modelando ali no corpinho. Com a faquinha eu corto o excesso aonde a minha tesoura não alcança e retiro. Nas laterais também corto o excesso e fica dessa forma. Então eu venho ajustando e alisando. Também cortei aqui o excesso na cintura, deixo bem baixo esse cos porque ele tá com as perninhas abertinhas. E depois ainda tem o acabamento. Vou puxando sempre o excesso e vou cortando com a tesoura. Aqui tem um pouquinho mais de massa. Nessa parte deu um pouquinho de trabalho para cortar, mas deu tudo certo, consegui tirar bem a massa. E eu fui ajustando com o próprio dedinho. Fiz a mesma coisa aqui na outra perninha. Começo sempre na frente e levando para dentro a emenda, já que a minha perna tá bem abertinha. E já vou cortando na cintura ali, modelando a calça no próprio corpo. Juntei as pontinhas do outro lado, ó, mantendo sempre na mesma alturinha. Aqui eu tô só tirando alguma rebarbinha que eu vi que tinha ali na pontinha e cortei o excesso também com a tesoura. E fui modelando. Aqui atrás eu cortei o pedacinho para tá fazendo o ajuste ali no popozinho. Feito isso, eu venho ajustando a bainha da calça, né? A barrinha da calça com a própria faquinha e vou alisar toda essa minha calça. Alisei usando o pincelzinho modelador, então eu vim espalhando bem essa massa para deixar bem uniforme, não ficar nenhuma mancha, nenhuma marca, né? Aqui deu um pouquinho de trabalho, porque eu tinha que ficar modificando ali. Eu acelerei um pouquinho o vídeo para ficar um pouco mais dinâmico e não ficar tão cansativo para vocês. E alisei bem. Aqui eu coloquei um pedacinho de massa para dar um voluminho aqui na frente da calça, que geralmente todos, né, os meninos têm esse voluminho para ficar bem proporcional, não ficar tão chapado.
Então, eu sempre coloco esse voluminho também. Alisei com os dedinhos, ó. Vou alisando, alisando, pra deixar bem uniforme. Fiz as marcaçãozinhas das calças, sempre começo pela barrinha da calça. E vou subindo, fazendo algumas marcaçõezinhas aqui na dobrinha do joelho. Na lateral eu também fiz algumas marquinhas. Marquei aqui em cima também, onde a perninha tava, próximo da virilha. Fiz uma marquinhas. E atrás também, atrás eu fiz uma marquinha aqui, como se fosse a marquinha da costura. E marquei com a própria faquinha aqui perto do popozinho. E logo em seguida eu venho com o pincelzinho de água alisando, suavizando bem essas marcações. Com bastante delicadeza e leveza, eu vou passando os pincéis até deixar bem bonitinho para não haver nenhum corte quando secar. Vim puxando com a minha agulhinha, dando uma afinadinha no cozinho da minha calça, e com a ajuda do bisturi eu vim cortando algumas rebarbinhas que tinha, alguns excessos de massa, para me limpar bem esse corpinho. E tá colocando aqui a partezinha do cos da calça. Aqui eu fiz uma marcaçãozinha com a própria esteca, simulando aquela partezinha do zíper. Porque eu já tinha colocado no voluminho, se eu colocasse ia ficar muito volume, né? E limpei bem com o cotonete. Tentei limpar o máximo possível para tirar todas as sujeirinhas. Logo em seguida, eu abri uma minhoquinha, dei uma leve achatadinha e vim fazendo a volta da calça, sobrepondo uma na outra. Cortei o excesso, deixando uma pontinha sobrando. Peguei um pedacinho de massa e dividi os pedacinhos, ó, dessa forma, e vim colocando, fazendo esses detalhezinhos que tem na calça. Coloquei, cortei o excesso e fui ajustando a pontinha, deixando meia viradinha para dentro, para dar um bom acabamento. Fiz a mesma coisa aqui do outro lado. Eu fiz isso 5 vezes, coloquei 5 negocinhos desse. Aqui eu fiz um acabamento do cinto, então eu fiz a minhoquinha bem fininha, posicionei embaixo daquela marquinha que a gente tinha feito, da parte do colo da calça, e trouxe pra cima, cortei o excesso e enfiei por dentro da calça. Aqui coloquei um negocinho bem pequenininho para simular ali a parte do cinto. Depois de seco, eu limpei bem sequinho, bem limpinho. Peguei um pedacinho de correntinha. Gente, isso aqui é uma correntinha de bijuterias mesmo. Então, eu sempre compro em lojinhas de artesanato que mexe com bijuteria, a gente encontra. E esse aqui é até grandinho, mas se eu tinha eles em menorzinho, então eu acabei usando esse daqui, mas deu tudo certo no final. Então, se vocês forem fazer, usem um menorzinho, mais fininho que esse, tá? O meu fininho tinha acabado. Uni ali e depois eu colei nas laterais, formando a correntinha para ficar desse jeito. Logo em seguida, eu cortei um retângulo de massa, medi no corpo para ver o tamanho se estava certo, estava do tamanho que eu desejava. Cortei na lateralzinha uns pedacinhos e eu venho colocando por detrás. Começo lá de trás para colocar o blazerzinho. Passo cola somente aonde é o encaixe dos braços. Isso é opcional, gente. Eu gosto de passar cola somente nesse local. E eu venho aos pouquinhos modelando também essa minha massinha. Eu deixei ela um pouquinho grossinha por conta da correntinha. Então, eu vim puxando ela levemente. Deu um pouquinho de trabalho para estar colocando por conta das correntes.
Mas com muito cuidado e leveza eu consegui colocar. Então eu vim fazendo assim, trazendo um pouco da massa diretamente para os braços, onde será o encaixe do bracinho. E aos pouquinhos eu venho puxando. Observe que eu deixei ela gordinha, porque eu tenho que vir aos pouquinhos puxando e tomando muito cuidado para não marcar a correntinha. Então a correntinha não pode marcar. Aí vou puxando nas laterais, ó, unindo e ajustando ali na lateral do ombrinho. Cortei um pedacinho aqui embaixo para tá reajustando, ó. O excesso, achei que tava com sobrinha de massa, eu cortei. Passei colinha na pontinha, bem na pontinha, para não ficar nenhuma mancha. E juntei as duas pontinhas, ó. Cortei na lateralzinha aqui do ombro. E aqui nessa lateralzinha também, dessa forma. E dou uns leves empurrãozinhos com o meu dedinho, vou fazendo um ajuste aqui da correntinha. Agora sim eu deixei a correntinha junto com a massinha e levantei levemente o ombrinho dos dois lados dessa forma. Colei um pedacinho de massa bem pequenininho na parte de baixo para simular um bolso. E uni usando uma faquinha. Depois eu alisei, deixei bem lisinho para tirar as marquinhas da minha faquinha, porque eu não gostei. Cortei aqui as pontinhas, dando uma leve arredondada. E fiz as marquinhas na minha, aqui com a ajuda da estequinha. Colei um botãozinho. Dei uns leves empurrãozinhos para fixar. Abri um pedaço de massa, o suficiente para mim poder estar envolvendo os meus bracinhos. Observe que ele tá bem mais fininho do que a do blazezinho, né? Do que a gente usou no corpinho. Juntei ali os lados e cortei com a tesoura e fui levemente alisando com os próprios dedinhos. E aqui eu deixei bem retinho, ó, porque a gente vai estar colando ele no corpinho. Fiz as marcaçãozinha das dobras. Dessa forma. Para os bracinhos dobradinho, eu dou uma leve dobrada na massa e vou fazendo um encaixe para ver se dá certo. Então, eu sempre vou dobrando ela e vou colocando dobradinha e vou puxando cuidadosamente a massa sempre do punho, ó. Do punho para baixo, ó, vou puxando dessa forma e vou encostando, levando uma a outra para ficar bem retinha ali o encontro delas, para não ficar nenhuma passando da outra, não fica feio. E vou dando leve beliscões nas laterais e corto o excesso com a tesoura, desta forma, ó. E vou alisar. E com o dedinho já venho alisando, ó. Se a massa estiver bem fresquinha, com o próprio dedinho você consegue fazer o ajuste ali e alisar. Eu só passo cola, gente, no meu bracinho, onde será o encaixe ali do ombro, tá? Nos bracinhos também. Aliso bem. Fiz as marcaçõezinhas. Abri uma tirinha bem fininha e estreita. E fiz esse detalhezinho aqui no bracinho. Juntei as pontinhas e eu vou dando leve, ó, fica dessa forma. Eu vou dando leve beliscõezinho e corto o excesso com a tesourinha. E faço as marcaçõezinhas também por cima para dar um acabamento. Faço isso nas duas. Depois eu colei, ó, ajustei aqui os bracinhos do jeito que eu quero tá deixando secar. E vou reservar e vou deixar secar para depois estar colando no corpinho. Vou deixar dessa posição, ó. Depois de sequinho, eu colei os bracinhos,
Um ficou esticadinho, o outro ficou para trás e vim com um enxerto. Então, eu coloquei um pedacinho de massa aqui, o suficiente para mim poder estar fazendo todo esse enxertinho e tá levantando levemente um pouquinho o ombro dele. Então, eu venho com muito cuidadinho aqui, alisando todo o meu bracinho, meu enxerto, deixar nenhuma marcaçãozinha. Dessa forma, ó. E dei uma leve levantadinha no ombro, ó. Como ele tá pra trás, ó, fica dessa forma. Alisei bem, por isso que ele tem que estar bem sequinho pra gente tá fazendo esse enxerto, tá, gente? Pra tá colando os bracinhos e tá fazendo o enxerto. E alisei bem com o pincelzinho e em alguns momentos também eu usei o dedinho. Aqui eu venho fazendo alguns reajustes, achei que não tava faltando um pedacinho ali para um buraquinho, então eu usei aquela ferramenta. Fiz as marcaçõezinhas aqui das dobrinhas, suavizei com um pincelzinho de água. E a mesma coisa eu faço aqui do outro lado, eu dei uma aceleradinha no vídeo para ficar um pouco mais dinâmico, menos cansativo para vocês. Então, alisei bem, ó. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando desse vídeo, se vocês gostaram. Abri um pedacinho de massa, cortei bem retinho. E eu venho com a ferramenta e vou cortando desse jeito, ó. Fazendo este formato, ó. Cortei, eu venho com a tesourinha e vou fazer dar uma picotadinha aqui, tirando como se fosse um triângulozinho. Faça a mesma coisa do outro lado, um outro pedacinho. Isso aqui é o que a gente vai usar na gola, para fazer aquela gola do blazezinho. Eu sempre deixo ele separadinho, e assim para mim facilita tá colocando e ele não fica torto. Toda vez que eu deixo eles junto, faço em um só, eu acabo deixando o lado mais fininho e o outro mais larguinho. Então, eu separo e eu consigo colocar e dar um acabamento bem bacana. Então, é dessa forma que eu faço, mas aí vocês podem estar aí fazendo do jeitinho de vocês. Corto aqui o excesso, ó, e deixo bem rente no pescoço. Coloquei a pontinha ali, ó, bem próximo do outro, né? Eu vou levando, ó, dessa forma e vou unir aqui atrás. Então, eu uni aqui atrás, cortei o excesso, ó. E vou fazendo reajuste para deixar bem bonitinho aqui. Umedeci com o pincelzinho para ajudar bem a fixação. E alisei aqui atrás, gente. Depois de seco, nem parece que foi feito enxerto. Fica bem bonitinho. Então, tome bastante cuidado, bastante delicadeza nessa hora. Depois de seco, eu vim com a colinha lantejoula e vim passando bem pertinho ali onde simulamos o bolsinho. E vim subindo, dando a volta, ó, entre o pescocinho ali por detrás, sem tocar no cos. No cos não, gente, perdão, sem tocar nesse coisa aqui da gola do blazer. Polvilhei glitter preto. Dei uma leve batidinha para tirar o excesso. Passei a colinha lantejoula na lateral também da calça e polvilhei. Fiz isso nas duas perninhas. Depois vim varrendo, tirando todo o excesso de glitter que ficou na calça, né? Olha como que ficou o meu rostinho depois de seco. O enxerto ficou bem seladinho. E para fazer a pinturinha, eu diluí o pincelzinho sujo com o corante Saramanil marrom escuro com um pouquinho de água e logo em seguida eu venho fazendo a circunferência da íris. Eu tô usando o pincel Filete 422 da Condo. E delicadamente eu vou fazendo esse processo, ó, esse contorninho.
Faça a mesma coisa aqui do outro lado, sempre tomando cuidado e observando para deixar eles mais ou menos o tamanho da outra. Logo em seguida, eu umedeço o pincel com um pouquinho de água e venho pigmentando toda essa minha íris. Eu umedeci na água, ó, e vou espalhando. Tomando muito cuidado, porque eu tô usando corante e os corantes, a pigmentação deles é muito forte. Dependendo, ele acaba manchando você onde eles correm. Então, tem que tomar muito cuidado. Aqui eu dei uma aceleradinha no vídeo para ficar um pouco mais dinâmico. Logo em seguida, ó, eu vou vir clareando a parte de baixo da íris dessa forma, tirando bem essa pigmentação. Fiz isso nos dois lados. Com o preto, eu vim puxando os cílios, então eu pego do centro do olho para a beiradinha e do centro para o cantinho dessa forma. Faço isso do outro ladinho também. Depois que eu risquei os cílios dos dois lados, eu venho levemente contornando esses cílios, dando uma leve engrossadinha nela, deixando ela um pouco mais grossinha. E sempre observando os dois ladinhos para deixar o mais parecido possível. Aonde eu bolo, eu limpo com cotonete e fiz a mesma coisa aqui do outro lado também. Puxei também aqui os cílios inferior, eu pego ali do cantinho da íris e venho trazendo delicadamente para deixar um pouco mais fino, né? Bem delicado, faço isso dos dois ladinhos. Contornei a minha íris com o pincel, com pretinho bem fininho, e eu venho delicadamente contornando. Essa daqui eu contorno os cantinhos também, ó, toda a íris eu contornei. Nesse cantinho aqui, eu sempre gosto de puxar uns fiozinhos bem fininhos de cílios, ó, então eu venho puxando, descendo, ó. Faço isso aqui do outro lado também, eu sempre vou fazendo nos dois simultaneamente, faço um, vou pro outro ladinho. Bem pequenininho, mas que faz toda a diferença. Depois eu venho puxando os mais grossinhos do canto. Então, eu venho, ó, puxando cuidadosamente. Eu puxo um pouquinho e depois eu vou levemente dando uma engrossadinha, deixando ele mais gordinho. Puxei 3 fiozinhos em cada lado. Aqui eu vim, ó, com o cantinho do pincel, bem pequenininho, aí vim puxando os bem petitiquinho nos cílios inferior, bem delicadinho mesmo, fiz nos dois. Pintei a pupila do olho com o cabinho do pincel. Enquanto foi secando, eu vim fazendo a minha sobrancelha. Então, eu venho diretamente com a tinta mesmo, que nem eu falei pra vocês, eu tenho muita dificuldade em esboço, não gosto de fazer esboço, então eu já vim direto com a tinta e vou puxando cuidadosamente, ó, a sobrancelha, e com o pincel eu vou, com o cotonete eu vou limpando, acertando ali, pra deixar mais ou menos da forma que eu quero. Puxei o cantinho ali onde vai ser mais grossinho, e aqui nos cantos eu venho puxando uns fiozinhos. Venho aos pouquinhos puxando do mais clarinho, levando pro escurinho, depois eu vou umedecendo o pincel e deixando ele mais escurinho. E assim eu sempre vou puxando um fiozinho sobre o outro, com bastante cuidadinho e sempre acertando. Tem que ser bem delicadinho. Então, assim, é uma das partes que mais me dá trabalho, é a parte da sobrancelha. Depois eu venho com o cotonete acertando umas rebarbas, etc e tal. Fiz um risquinho de marrom para simular a pálpebra.
Faço isso nos dois. Logo em seguida, eu dei uma leve, ó, esfumada com um branquinho, bem clarinho. Com bastante cuidado também para não deixar, né, muito branco. Então, eu diluí. E vim puxando um risquinho, ó, na íris, do cantinho lá do contorno, até próximo à pupila de preto. Logo em seguida, eu venho com o branco, passando nas lateraisinhas, ó, bem próximo ao pretinho que eu fiz, para fazer um ponto de luz entre elas. Se eu começo do lado direito, eu faço em todas do lado direito. Se eu começo do lado esquerdo, eu faço em todas do lado esquerdo. Olha como que ficou. Com o meu marronzinho, eu fiz um leve risquinho com ele bem diluído na boquinha por dentro. É bem diluído mesmo, só para mim poder fazer o ponto de profundidade da boquinha. E eu venho com muito cuidado, tirando bem o excesso para ele não ficar forte, até ficar bem delicadinho. Pra quase não aparecer depois. Aí depois de sequinho, eu venho com um pozinho do Emerson Nogueira, da linha Humanizado, aquele tonzinho de pele, né? E vou fazendo a boquinha. Também fiz aqui a profundidade do olhinho com um pozinho preto. Faço isso nos dois e vou fazer os pontos de luz nesse olho. Então, eu venho puxando lá no cantinho branco pra dentro, até quase no meio da pupila, um risquinho branco. Ele vem abertinho e fecha no final, dessa forma. Também fiz uma gotinha de luz bem aqui em cima, bem maiorzinho, ó, uma bolinha maiorzinha. E tiro o excesso com o cotonete, bem de levinho. Faço embaixo umas bem pequenininha. Aqui embaixo entre os cílios e a pupila eu faço um risquinho branco. Também faço entre os cílios para dar profundidade, tanto em cima quanto embaixo. Não é profundidade, gente, é luzes, dá ponto de luzes. Puxo também os risquinhos aqui nas sobrancelhas, com o branquinho. Isso é opcional, é porque eu gosto. Na boquinha aqui embaixo também eu fiz um risquinho branco. E aqui em cima também. Logo em seguida eu venho com um pozinho laranjinha. Da sua paleta aí que vocês tiverem do giz pastel, vocês podem estar usando os tons laranjado. E vem fazendo o sombreamento. Então, eu vim fazendo sombreamento, comecei aqui pela pupilazinha, pela pálpebra. Também faço um pouquinho em volta do olho aqui embaixo, para dar profundidade. E venho passando com bastante delicadeza, debaixo do narizinho, no cantinho da boca. Embaixo aqui entre o queixo e a boquinha também eu gosto de passar. Na orelhinha. Bem lá na marquinha. Logo em seguida finalizei com o blush. E eu tô usando o rosa fluorescente da Ceramanil, gosto muito dele. Então, eu venho passando o pincelzinho, eu tiro o excesso antes de passar, para que não fique muito aquele chinelado, né, que eles falam. E também passei aqui entre a sobrancelha. E ficou assim, gente. Agora, vamos só colocar no corpinho e colocar o cabelinho. Olha que gracinha que ficou. Gostaram do vídeo? Então, deixa o like de vocês aí. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês... se vocês gostaram do formato do vídeo. E até o próximo. Beijão. Comecei passando colinha na cabecinha, até no araminho. Abri uma bolinha bem gordinha,
achato e deixo um lado gordinho e um outro mais fininho. O lado mais fininho eu venho posicionando para baixo da cabecinha, levando todo o volume para cima. Então, eu vou ajeitando aqui, acomodando bem essa massinha aqui embaixo da cabecinha, para ficar bem bonitinho. E sempre também uso uma base para poder deixando mais lisinha ali, bem bonitinha a massa. Vou levando todo o volume pro alto da cabeça. Ó, ele fica com um topetinho assim, ó. Corto esse topete, cortei o topete e vou mais uma vez alisando a minha massa. Com a faquinha eu cortei o excesso da massa aqui na testinha. E venho acomodando bem essa massinha aqui, deixando bem fininha aqui, dando um acabamento na frente. Umedeci as bordinhas e venho vim marcando os fiozinhos bem marcadinho. Logo em seguida, eu vim com o pincel de água e fui suavizando as marcações. Para fazer os fios, eu tirei na extrusora, puxei as pontinhas, dividi no meio dessa forma. Eu tô usando o bico, aquele bico aqui achatadinho, que segue uma fita, como se fosse uma fita massa. E vim acomodando a massa sempre no centro e vou puxando. E dando os movimentos nas pontas, os movimentos de um lado para o outro, sempre para o lado oposto, para deixar bem bagunçadinho. Quando eu posiciono aqui, eu sempre vou beliscando, ó, puxando a massa, rasgando ela de baixo para cima, para que ela fique bem fininha e não fique muito excesso de volume de massa no alto. Com o pincel de água eu umedeci e vim marcando mais uma vez aqui, reforçando as marcações dos fios, e também logo em seguida eu passei novamente o pincel de água. Depois eu vim nas laterais, trazendo da orelhinha para o centro da testa os fiozinhos. Então, eu vou colocando aos poucos, dando um movimento e observando para ver como que estava ficando. Então, fui colocando os fiozinhos e dando uns movimentozinhos, o que mais me agradava, então eu fui colocando ali. Na hora de colocar o cabelinho, eu sempre tento me guiar bastante ali pela imagem, né? Porém, também gosto de colocar ali dar os movimentos para que ele fique mais harmonioso. Então, eu vim colocando, eu coloquei mais um fiozinho aqui, meio na direção e virei as pontinhas no meio do narizinho, pra dar esse movimento, porque eu queria que ele tivesse, assim, aquela sensação de que o cabelinho já tá meio suado e as pontinhas já tá toda bagunçadinha, já que ele tá ali dançando, né? Sempre vou remarcando toda vez que eu coloco umas camadinhas, para depois vir com outros fiozinhos por cima e assim ficar bem perfeitinho, bem bonitinho. Virei as pontinhas para cima, vou colocando e virando para cima as pontinhas ou para baixo, né? Sempre tá virando. Se eu viro uma para cima, eu viro outra para baixo e assim por diante. Olha como que tá ficando. Mais uma vez eu vou vir reforçando as marcações. Logo em seguida, eu venho com o pincel modelador e vou puxando, fui puxando, ó, os fiozinhos e alisando também, tirando todos a rebarba, para deixar bem lisinho, bem bonitinho aqui o alto da cabeça. Depois que eu coloquei os fiozinhos na frente ali, trabalhei na franjinha, eu vim colocando os fiozinhos de trás para dar mais movimento a esse cabelinho aqui. Dá mais volume e movimento atrás, né? Passei o pincelzinho de água e mais uma vez eu vou reforçando as marcações e alisando com esse pincelzinho fininho.
E aonde eu observava que estava faltando alguns fiozinhos, eu ia colocando. Coloquei mais um fiozinho, entre cada fiozinho, eu fui colocando os fiozinhos e foi ficando abertura entre eles. Então, eu venho sobrepondo outros fiozinhos, entre os fiozinhos para que cubra toda aquela abertura embaixo. E sempre puxando, sempre que eu coloco, eu vou dando leve puxões para afinar bem a pontinha e não ficar aquele volume. Vou acomodando os fiozinhos com a ajuda da esteca. Coloquei mais uns fiozinhos curtos por cima para dar um volume, deixar mais movimento, né, no cabelinho. E fui novamente virando as pontinhas. Coloquei mais um fiozinho na frente, que eu achei que ficou faltando ali, então achei que tava faltando alguma coisa. Coloquei mais um fiozinho, virei as pontinhas pra cima. E eu sempre vou movimentando as pontinhas. Alisei bem aqui no alto da cabecinha, fui acomodando bem os fiozinhos, ó, com a esteca gravata. E voltei virando as pontinhas novamente. Esse aqui eu achei que tinha ficado muito gordinho, eu tirei. Depois de seco o cabelinho, eu pintei a partezinha do cinto. A fivela do cinto, né? Usei um pozinho laranjinha para tá fazendo o sombreamento entre os dedinhos. E a palma da mãozinha. Logo em seguida, eu venho com o cotonete um pouco umedecido e vou retirando no centro para deixar só onde eu quero que fique mais marcadinho. Aqui do outro lado também eu faço a mesma coisa. Vocês podem estar usando do giz pastel de vocês os tons mais laranjados para estar fazendo sombreamento de tom de pele. Sombreei a outra mãozinha que ficou viradinha. Essa mãozinha ficou muito lindinha. Embaixo também eu faço a mesma coisa. E limpei alguns lugares que eu achei que fosse necessário para dar uma clareada naquele ponto de luz, sabe? Aqui entre o casaquinho também eu passei, ó, deixando o centro mais clarinho, sempre os cantinhos mais escurinho e o centro mais clarinho. Passei aqui no umbiguinho dele também, apesar que nem tá aparecendo tanto, né? Mas se olhar bem, dá pra ver. Pega na mão, assim, ao olho nu, dá pra ver bem bonitinho. Passei aqui na testinha, entre os cabelinhos, e ficou desse jeito, gente, o nosso Jimin. O que vocês acharam? Gostaram da aulinha? Espero que vocês tenham gostado. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, a próxima aulinha, que será em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem todas com Deus.